Muito bem. E aí eu vou preservar, aí, se for o caso, a imagem de vocês, né? Nos próximos eventos, talvez eu peça a permissão de vocês para estar gravando vocês também, os depoimentos e outras coisas mais. Mas vamos lá. Bem-vindo, Flávio, também. Mas vamos lá. Deixa eu me reapresentar para vocês. E o porquê? Qual o motivo dessa reapresentação, uma vez que todos vocês já me conhecem? Em geral, se tem a ideia de que é mais fácil você comprar de algum desconhecido do que comprar de um próprio amigo, né? Eu não sei se eu acredito tanto nessa ideia, mas eu devo confessar que eu percebo muitas vezes que as pessoas compram mentorias, cursos, que eu também poderia dar e que eu também ofereço. Eu acredito mais fortemente que as pessoas talvez não saibam, né, o que de fato eu estou oferecendo. Uns porque me conhecem da infância, da escola, né, lá do ginásio, do colégio. Uns porque trabalhando comigo na área de tecnologia, uns porque foram meus alunos e acham que eu conheço o Jadir da tecnologia, então o Jadir é o cara da tecnologia. Então o Jadir é o cara que ele estudou comigo, então ele é o cara que estudou comigo. Então, se eu procuro uma mentoria, eu não vou procurar no Jadir. Se eu quero procurar alguém para filosofar, eu vou procurar no Cortella, vou procurar no Karnal, embora o Karnal não seja filósofo, no Pondé, eu vou procurar no fulano, no Beltrano, no ciclano, e acabo não trocando figurinhas com aquele cara que está do seu lado e que te conhece, que às vezes conhece e que quer, de fato, e muito te ajudar, e quer te orientar num determinado processo da sua vida, num determinado momento da sua vida. Mais do que um filósofo, eu já faço mentorias para pessoas físicas e para empresas há 25 anos, mas talvez muitos não saibam disso. Já ajudei muita gente, já ajudei muita gente, suicidas, pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, pessoas que queriam projetar sua carreira. Durante um tempo, eu me nomeei como coach, né, porque eu tinha formação em coach, me habilitava a trabalhar como coach, mas, de uns tempos para cá, tantas coisas mudaram na minha vida que hoje eu já não consigo mais me intitular como coach. E por que eu não consigo mais me intitular como coach? Porque eu trabalho o processo em geral, e eu fiz essa postagem nas redes sociais ao longo da semana passada. Alguns dos meus clientes, por exemplo, um dos meus mentorados, fala que está fazendo terapia comigo, sendo que eu não faço terapia. Alguns falam que eu estou fazendo um processo de coaching, mas eu não faço coaching, o meu trabalho não é de coaching. Então, qual é a atuação de um filósofo? O filósofo ele vai entender a sua vida como um todo, né? Se eventualmente existe lá um bloqueio, um trauma que está lá no passado, ou até eventualmente, como costuma acontecer com extrema frequência, algum trauma, alguma coisa que aconteceu que veio de vida passada. E, quer você acredite ou não, eu já tive até uma cliente que, no momento de fazer uma regressão hipnótica, né, que eu também faço, a pessoa evangélica não acreditava em reencarnação, em hipótese alguma, ponto, né? Mas aí eu fui fazendo uma regressão e a mulher caiu numa outra vida, uma outra pessoa, uma outra experiência, e aí ela falou, não, mas não pode ser, mas não pode ser, mas não pode ser. E como é que você faz quando acontece isso? Tira a pessoa dessa linha de tempo, né, desse transe regressivo, e fala assim, cara, olha só, essa experiência ela dá origem ao problema que você está enfrentando hoje? É isso. Foi aí que eu consegui chegar. Então, isso é uma experiência subjetiva. Se isso é passado, se isso sua cabeça inventou, se aconteceu alguma coisa, pouco importa. O importante é que essa é uma experiência subjetiva que está te pressionando, que está te espremendo, que está te apertando no seu momento atual de vida. Então, vamos mexer e vamos tentar ressignificar isso. O que é isso? Esse é um momento onde você vai liberar
as travas da sua vida, onde você vai libertar os grilhões. É onde você vai, não sei se todos conhecem, se não conhecem, depois eu vou aludir com maior intensidade essa ideia da caverna do Platão, né? Esse é o momento de tirar a cadeia, né? Os habitantes da caverna de Platão estavam encadeados pelo pescoço, pelas pernas e pelos braços, desde a sua vida inteira. Esse é o momento de você tirar essas cadeias para que essas pessoas possam ter o seu caminho, né? Elas possam sair da caverna e começar a viver de maneira diferente. Então, passa por isso? Passa por isso. Passa por você planejar o seu futuro, por você planejar uma transição de carreira? Passa por isso. Então, é olhar a sua vida de uma maneira extremamente ampla e holística, não somente lidar, como hoje em dia tem muitas pessoas que falam de uma filosofia clínica, que vai trabalhar as questões existenciais do ser humano. Filosofia, no meu modo de ver, é mais do que só uma filosofia clínica, é mais do que trabalhar questões existenciais. Sim, o grande propósito, talvez o propósito último, seja tocar o sentido da vida. E esse vazio que muitas vezes nos assola. Eu estou lecionando para uma turma, aliás, uma turma que está no projeto do Henry, que também está conosco, e um menino da turma trabalha numa farmácia, e ele está aprendendo filosofia comigo. E aí a gente estava falando, ele falou, hoje em dia eu vendo Deus em comprimidos, né? Todo dia eu vendo Deus em comprimido, eu vendo felicidade em comprimidos. Então tem muito disso, e isso o assombra, o fato de ele vender tantos comprimidos para as pessoas tentarem encontrar um pouco de felicidade, talvez um pouco de sentido, talvez um pouco de Deus nesses comprimidos. É claro que não dá para colocar Deus num comprimido, não dá para colocar felicidade num comprimido. Então, esse meu momento de reapresentação me coloca nas minhas mãos toda uma vida, né? Toda a experiência de 59 anos de idade. Mas não é somente um acúmulo de dias. Eu atravessei esses 59 anos e eu comecei, talvez, o meu projeto de desenvolvimento pessoal ainda com os meus 17 anos, quando eu fui fazer os meus primeiros cursos de parapsicologia, lá em 1977, 78, tirar talvez antes, logo que eu comecei a trabalhar, eu tentei me encontrar na parapsicologia, depois na psicologia, e em diversos lugares, até eu trabalhar com tecnologia, e, digamos assim, ficar um certo período dormente, mas atento a tudo o que estava acontecendo. Até que, em 1994, apareceu na minha vida a programação neurolinguística. E a programação neurolinguística se mostrou uma ferramenta fantástica de transformação. As táticas, as estratégias, as ferramentas que a programação neurolinguística dispõe são de uma competência muito grande para produzir mudanças e transformações profundas, não apenas efêmeras, mas transformações profundas. Você pode fazer programação neurolinguística de uma maneira mais efêmera, mas você pode trabalhar a programação neurolinguística de maneira mais profunda. E o quão profundo é isso? Quem me conhece há mais tempo, talvez se lembre que, eu usava óculos. Eu não uso mais óculos. Mágica? Operação? Não. Foram essas transformações neste nível que eu consegui ter comigo. No início da minha vida, eu quis ser jogador de futebol. Joguei no Dente de Leite do Palmeiras. Joguei com o Guina, a Alice capaz de lembrar do Guina, o Silvinho e outras pessoas mais. Mas um problema no meu joelho me impediu de seguir a carreira de jogador de futebol. Acho que o mundo do futebol perdeu um grande meia-direita, mas o restante do mundo ganhou um ser humano. Mas eu parei de jogar por um problema nos meus 2 joelhos. E hoje eu também não tenho mais esses problemas nos joelhos, que foram trabalhados nos últimos anos, inclusive, nesses últimos anos. Então, até onde vai tudo isso?
honestamente, eu não sei até onde chega isso, né? Já trabalhei com pessoas, com suicidas, com depressivos, com pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, e não só com doenças, mas também com pessoas que queriam tomar decisões. Caso, compro uma bicicleta, separo, né? Já salvei muitos casamentos, né? Mas também, talvez, algumas pessoas possam ter se separado definitivamente, porque talvez não encontraram nos seus relacionamentos o verdadeiro amor. Eu mesmo me separei uma vez e agora eu vivo sempre que tem aquela lacuna, né, para você dizer o seu estado civil, se é solteiro, casado, divorciado, união estável, eu pergunto assim, eu posso colocar um outro quadradinho, tipo união instável? Porque eu vivo uma união instável há mais de 20 anos, há quase 25 anos. Mas é uma relação que, ainda que sobreviva aos trancos e barrancos, sobrevive e se fortalece dia a dia. Então, é isso, é tudo isso, e talvez muito mais que a programação neurolinguística, aliada à filosofia, podem oferecer. Para vocês, para os seus queridos, né? E foi isso que a filosofia fez por mim, né? A filosofia fez por mim, e aqui eu quero deixar marcado uma coisa que eu considero muito importante. Cada um de vocês que está aí me assistindo pode ter uma evidência muito clara, né, de transformação que aconteceu com você mesmo, né? Qual era o teu grau de consciência sobre você mesmo, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o trabalho, antes de você começar a trabalhar e depois de você começar a trabalhar? Não há uma sonora diferença na tua consciência, na tua compreensão sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre a vida, antes de você trabalhar e depois de você trabalhar? Antes de você perder o seu primeiro trabalho e depois de você perder o seu primeiro trabalho? Antes de você perder um ente querido e depois de você perder um ente querido? Antes de você casar e depois de você casar? Antes de você ter um filho e depois de você ter um filho? Qual é o seu grau de consciência? Esses fatos são fatos espontâneos na nossa vida, mas são fatos extremamente marcantes que produzem um ponto de inflexão na tua curva de crescimento pessoal, na tua curva de desenvolvimento pessoal. Mais até do que de um crescimento, uma curva de desenvolvimento. Talvez até, em determinados momentos, você perceba que, em determinado momento, a curva de crescimento pessoal, crescimento financeiro e coisas do tipo, tenha talvez se descolado da tua curva de desenvolvimento pessoal, né? Se acreditava ao longo dos últimos, sei lá, 50, 60 anos, sobretudo, né, depois do final da Segunda Guerra Mundial, de que o crescimento e o desenvolvimento eram curvas que se acompanhavam, né? Que você tinha, todo o crescimento implicava em desenvolvimento. Mas chega um determinado momento, né, e por isso que se elegeu o PIB como sendo um marcador de desenvolvimento e de crescimento. Contudo, já desde 1972, lá no Butão, já se sabe que a felicidade não pode ser medida pelo PIB. É preciso um marcador diferente, né? O FIB. No último relatório da Organização das Nações Unidas, percebeu-se de modo patente, isso está inclusive no relatório deles, né? De que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, já não se fazia ver nos países. Os países de maior IDH não eram os países mais felizes, né? Então, essas duas curvas já haviam tomado rotas diferentes. Então, o que a filosofia faz? Ela faz te desenvolver. Ela faz você subir numa escala de humanidade. E talvez a gente precise até ir para as fronteiras da filosofia, ir para a psicologia, que é onde estão pensando algumas outras coisas, né? E verificar que existe
com Ken Wilber, com Claire Graves, uma escala de desenvolvimento do ser humano, que vai desde um princípio de uma certa animalidade, mas que a gente percebe hoje nos nossos pontos de ônibus, no nosso metrô, no metrô Sé, às 6 horas da tarde ou às 8h30 da manhã, você percebe, né, naquela multidão de pessoas, resquícios de uma certa animalidade, né? Não há que se falar em ética no metrô Sé às 6 horas da tarde. Ou, de repente, até no metrô Liberdade, às 10h30 da noite, que é onde a turma sai dos cursinhos e das universidades. Não há que se falar em ética nesse determinado momento. Por quê? Porque o que impera nesse momento, na maior parte das pessoas, é um certo grau de animalidade. E aí você pode ir gradualmente subindo, né? E tanto a programação neurolinguística quanto a filosofia, sociologia, a antropologia, a psicologia. O meu mestrado em filosofia foi em filosofia da psicologia, né? E hoje eu sou professor universitário de pós-graduação em filosofia, mas também em desenvolvimento humano, trabalho com pós-graduação em neurociências, em faculdade do Brasil e fora do Brasil. Então, a gente não para de estudar. Então, todo esse percurso, né, dos 17 até agora, o 59, foi de uma observação muito atenta desse fenômeno da vida, do fenômeno das frustrações, do fenômeno das decepções, do fenômeno dos progressos, do fenômeno da ética, né? Como é possível ser ético? De você tentar responder aquela pergunta, né? Por que eu tenho que ser ético se o outro não é? Uma pergunta que talvez não faça muito sentido para muitos, mas para alguns pode ser que faça. Então, em termos de reapresentação, hoje em dia eu dou cursos, né? Cursos de filosofia, cursos de programação neurolinguística, cursos que vão aliar todas essas tecnologias, tanto a psicologia, tanto a sociologia, porque as ideias de alienação, as ideias de ideologia, né? Eu vejo muitas vezes nas redes sociais as pessoas discutindo, né? Esquerda, direita, fora Bolsonaro, fora Dilma, fora isso, fora aquilo, e muitas das pessoas não percebem que esquerda e direita não se opõem, na verdade, que elas são quase que complementares. A esquerda não quer o fim da direita e nem a direita quer o fim da esquerda. Eu acho que o WhatsApp ressuscitou. Então, se alguém está precisando de WhatsApp, acho que ele ressuscitou. Então, o que a filosofia fez por mim foi, primeiro, me tirar de uma caverna, né? Tirar de uma caverna que me impedia de ver com clareza a realidade, que me possibilitou usar faculdades mentais que eu jamais havia imaginado que existiam, né? E esse vai ser, inclusive, o tema do próximo Boteco Filosófico, né? Quantos estilos de pensamento você conhece, né? Além desse nosso estilo de pensamento, que hoje em dia se chama de razão, de inteligência, e que, na verdade, o pessoal da Escola de Frankfurt fala que é tão somente uma razão instrumental, né? Qual a diferença da razão, do logos, para uma razão instrumental? A diferença é abissal, muito grande. Então, para você conseguir atingir este logos superior, que é esse extrato superior da nossa própria alma, e além dessa razão instrumental dita pela Escola de Frankfurt, é um passo bastante grande, né? E te clareia muito, né, a sua percepção da realidade, a percepção das pessoas, a percepção das dores das pessoas, né? Você consegue perceber, por exemplo, que não existem pessoas arrogantes, mas sim pessoas frágeis, que se protegem através da arrogância. Então, isso muda a tua leitura do outro. Isso muda a tua leitura de você mesmo. Isso permite você se perdoar e perdoar o outro, sistematicamente. Quando
eu falo em filosofia, o que eu estou falando? Né? Talvez em determinados momentos, talvez seja esse interesse de vocês, isso que eu quero colher num segundo momento, seja de fato a leitura dos clássicos, Platão, de um Tomás de Aquino, de um Santo Agostinho, de Descartes, de Pascal, de Nietzsche. Né? Não recomendo ninguém ler o Zaratustra assim, sem que esteja calçado adequadamente, digamos assim. Né? Você vai pirar um pouquinho a cabeça ao ler Zaratustra e na primeira página fala, pô, será que você não sabe que Deus está morto? Que Deus é esse morto de Nietzsche? Né? Então, se eu não entendo que o Deus morto de Nietzsche, aliás, eu assisti, tem uma sequência de filmes aí, Deus não está morto, eu esperava tanto desse filme, e ele é tão bobinho, tão piegas, né? Que, na verdade, não entra no mérito da questão da profundidade do pensamento de Nietzsche. Então, quando eu falo num boteco filosófico, o que eu estou falando, na verdade? Não necessariamente a leitura dos clássicos, mas sim o resgate de um estilo de pensamento profundo, né? De um pensamento consequente, de um pensamento que seja amplo, de um pensamento que seja de uma estatura de humanidade superior, de um pensamento que chegue, talvez, na franja, né? na barra da saia de um logos considerado mais sagrado, mais divino. Então, é você pegar esses problemas, essas mazelas do nosso cotidiano e tentar oferecer um pensamento que seja muito mais profundo, e oferecer uma resposta. Eu até brinquei numa das minhas postagens, né? Você já pensou em contratar um filósofo? É claro que não. Tenho certeza que você nunca pensou em contratar um filósofo. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Mas talvez a partir de agora você entenda que talvez seja interessante contratar um filósofo. Talvez qualquer filósofo, pode ser que não. Talvez a grande vantagem, e aí eu vou fazer uma apologia, né? A grande vantagem que eu tenha seja de que a filosofia entrou tardiamente na minha vida. Eu já tinha quase 40 anos, ou melhor, mais de 40 anos, quando a filosofia entrou na minha vida. Então, eu já olhei o mundo sem as lentes da filosofia e já olhei o mundo com as lentes da filosofia. Eu atuei no mundo corporativo, nesse selvagem mundo corporativo, por quase 40 anos, né? E muitas coisas me incomodavam. Mas quando a programação neurolinguística apareceu na minha vida e quando a filosofia apareceu na minha vida, muito desse meu olhar se transformou. E aquilo que eu via que eram injustiças, que era uma falta de ética, que eram pessoas más, eu reconfigurei isso e vejo que existe uma fragilidade muito grande nas pessoas. As pessoas têm lá os seus medos, têm as suas inseguranças e não querem mostrar esses medos e essas inseguranças. E é até bom que não mostrem, porque raramente vão encontrar pessoas zelosas o suficiente para lidar com esses medos e essas inseguranças. Talvez as pessoas usem esses medos e essas inseguranças mais como trunfo, né? Para ganhar em alguma vantagem, né? Porque eu sei o seu medo, então eu posso usar o seu medo ao seu favor ou contra você. Então, na medida em que, e essa vantagem que eu tive por exemplo, escrever o meu primeiro livro, Filosofia nas Empresas, foi justamente o de conhecer o problema das empresas e ver onde elas derrapavam, onde elas patinavam, onde elas faziam mal o seu próprio trabalho, né? E aí eu quis escrever o primeiro livro, Filosofia nas Empresas, e isso me rendeu lecionar na Faculdade de Portugal, porque eles querem um pouco disso também. Querem a filosofia nas empresas, não para as empresas, e não a filosofia das empresas, mas uma filosofia que possa fazer uma reinvenção das empresas. Então, o alcance, o que a filosofia pode fazer, é muito grande, né? E talvez se ela não
o fez, talvez seja esse exatamente o momento de fazer com que a filosofia se coloque a pensar sobre isso, sobre essas demandas do seu dia a dia, sobre esse vazio, sobre essas dificuldades, sobre essas tomadas de decisão, sobre essa pandemia, sobre esse home office, né? Como a filosofia pode oferecer respostas a isso, né? E sobretudo ao longo desse último ano de pandemia, muitas pessoas me procuraram como mentor porque estavam com ansiedade, não sabiam o que ia acontecer no dia de amanhã, né? Um vírus que ninguém sabe como funciona, e um home office, ou uma demissão, ou um profissional autônomo que tinha lá o seu ganho mais para o passado e para o presente. E o que eu faço com o meu futuro agora? Que eu já vendi, né? Que eu já vendi na prestação da minha casa, que eu já vendi na prestação do meu sofá, que eu já vendi. Eu já não sou mais proprietário do meu futuro. Eu já não sou proprietário da minha própria dor de barriga do meu futuro. Então, eu preciso dar conta de saldar o meu débito futuro, mas eu não tenho como fazer isso agora. Como agir diante desse cenário? Então, esses são os passos que a filosofia precisa caminhar, mas eu devo confessar que, no Brasil, a filosofia feita deste modo, ela não é muito bem vista dentro da própria filosofia. Há uma certa elitização, e eles querem manter né, a ANPOF, que é a organização, digamos assim, maior, né, que é a Associação dos Filósofos, ela pretende manter essa elitização, essa coisa das bibliotecas empoeiradas, das grandes universidades, dos grandes encontros onde os filósofos falam para outros filósofos que querem aprender filosofia e que querem ensinar filosofia, e há uma competição de vaidades por conta disso. E ao público comum, e aliás, ao público leigo em filosofia, aliás, essa foi uma das minhas guerras no meu mestrado, porque eu tinha um compromisso na minha dissertação de mestrado. Eu falava, eu quero escrever uma dissertação de mestrado que possa produzir transformação no público leigo, né? E o meu orientador falava, não, você não pode ser tão didático. Eu falava, como assim eu não posso ser didático? Né? Eu estou falando de uma temática extremamente profunda, embora o autor que eu tenha escolhido para trabalhar seja um autor muito gentil, né, muito acessível ao público leigo. Eu estou falando, ele fala de coisas extremamente profundas, de intuição, de duração, de tempo, né? E Bergson é um cara muito acessível, ele é bastante didático, ele é muito elegante no seu modo de escrever. E eu queria que o meu texto, né, que a minha dissertação de mestrado, pudesse se transformar em texto para o público leigo. E essa foi uma guerra que eu tive que defender na minha defesa propriamente dita. Tomei soco até no céu da boca, mas não tem problema. Então, o que a filosofia fez por mim foi romper fronteiras. Quem não conhece, né, a Caverna de Platão, talvez eu possa falar um pouquinho sobre isso, mas eu creio que a maior parte já deva conhecer a ideia da Caverna de Platão. Então, ou o filme Matrix, né, e a pílula que ele toma para sair do Matrix, eu, durante o tempo em que não sabia nada de filosofia, me sentia como o Sr. Anderson, né? Ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas ele não sabia o quê. Né? Então, ele suspeitava que havia alguma coisa errada, mas ele não sabia o porquê. Então, ele precisou tomar a pílula. E foi isso que a filosofia fez por mim. Ela me tirou de uma caixa, ela me tirou de uma caverna, e hoje eu enxergo o mundo a partir de um olhar muito mais puro, né? De um olhar muito mais puro, muito menos preconceituoso, que pese o fato de que essa palavra é muito complicada de se falar, né? Porque todo mundo é preconceituoso, porque os conceitos são prévios, né? Então, o que eu acho que a filosofia pode fazer, e muito a todos vocês, é de fato pensar fora da caixa. Mas se eu estou dentro da caixa, como é que eu posso saber, né? E talvez esse seja talvez o grande X da questão que fez com que eu desistisse, que eu abrisse mão de me intitular como coach. Porque o coach, em geral, ele conduz o cliente dele do ponto A ao ponto B, né?
Mas o que eu percebo, no mais das vezes, é que a pessoa não quer sair do ponto A e ir para o ponto B. Ela quer sair do ponto A, que é ruim para chuchu, que é muito desagradável. Então, a gente tem que entender o que é que tem nesse ponto A de desagradável para levar, para esse cara querer sair de lá. Aliás, tem rodado aí nas redes sociais um vídeo bastante engraçado, né? Que vem a esposa, aparece só o áudio da esposa, o cara está fazendo um café e fala assim, meu amor, você tem duas escolhas, você tem duas opções, né? Opção 1 é viver o resto da sua vida com a sua esposa que te ama. Opção 2, ele fala dois, qualquer coisa menos isso, né? Qualquer coisa menos isso. Então, muitas vezes o cara só quer sair do ponto A porque esse ponto A é muito ruim. E se eu não dedico tempo para entender esse ponto A e o que o torna ruim, ir para o ponto B não soluciona o meu problema e muitas vezes cria um segundo. Ou quiçá um terceiro ao longo do caminho. Então, a filosofia se presta para isso. A filosofia que eu proponho, não só no Boteco Filosófico, mas em outros produtos, né? E aí eu já entro falando também, de fato, desses produtos. Que produtos são esses, né? Eu quero fazer grupos de leitura, né? De entendimento dos clássicos. Então, vamos ler Fédon de Platão, né? Então, puxa, você vai ler o Fédon de Platão e a gente vai chegar passo a passo? Isso, vamos fazer isso. Fazer um curso de leitura do Fédon de Platão. Ou então vamos ler a Genealogia da Moral de Nietzsche. Então, cursos onde a gente vai trafegar e vai entender esse clássico, né? Mas talvez muitas pessoas não queiram exatamente isso. Queiram talvez só uma mentoria que vá cuidar, por exemplo, dos meus problemas emocionais, ou que vai me fazer entender as minhas dificuldades dos meus relacionamentos, ou que vai me orientar numa grande tomada de decisão. Então, acho que todos esses produtos, né, em grupos de mentoria, em mentorias individuais, em cursos, ou em cursos, por exemplo, né, que eu já tenho montados, alguns cursos eu já tenho montados, de desenvolvimento pessoal, cursos de estratégia de decisão e coisas do tipo, né? Eu estou transformando, na verdade, todos os meus cursos, que já existem há mais de 10 anos, todos em programas de mentoria. E aí eu convido todos vocês a conhecer esse processo e a ver o que esse processo tem a dizer para vocês. Se eu sair muito aqui do meu roteiro. Bom, né, só para encerrar esse ponto, no que a filosofia, né, pode ajudar você, né? Nas suas dificuldades emocionais, nos seus relacionamentos, nos seus conflitos, na sua transição de carreira, no seu planejamento de carreira, pode te ajudar na sua tomada de decisão, pode te ajudar em inúmeros aspectos que eu já pensei, talvez em inúmeros outros aspectos que eu até nem eu pensei ainda. Mas é diferente, por exemplo, de um processo de consultoria. Consultoria eu já fiz isso. Então, se você quer fazer isso, eu sei como fazer. Ao contrário, o processo de mentoria, e talvez até não seja um processo de mentoria, mas seja um processo até de tutoria, a gente vai construir, né, os próximos passos da sua vida juntos, né? Mais do que você chega a falar, eu vou te acompanho do ponto A ao ponto B, não. Eu vou palmilhar e a gente vai tomar em conjunto, né? Eu vou te acompanhar durante um tempo, tentando fazer você enxergar a sua vida a partir de uma perspectiva mais ampla e, eventualmente, mais profunda. Então, ao longo do tempo, eu vou estar postando e me comunicando. Eu espero que vocês sejam até, inclusive, meus difusores, né? Pessoas que vão estar compartilhando e falando desse trabalho que eu realizo, né? Com outras pessoas, né? Dizendo, olha, tem um maluco de um filósofo que pode te ajudar, que pode te orientar em determinado momento. Então, eu espero que vocês também atuem como difusores desse trabalho. Mas eu vou lançar cursos, programas de mentoria, grupos de estudo, grupos de leitura e coisas do tipo. Esses são os próximos passos, mas o Boteco Filosófico também pretende, né, se comunicar com o público, até para beber desse público. O que te leva? O que você espera que a filosofia faça por você? E nesse ponto, eu fecho esse meu
comentário inicial, com a seguinte pergunta que eu quero abrir para vocês responderem, né? O que você espera da filosofia? O que você entende da filosofia? O que você acha que a filosofia poderia trazer para você? O que tipo de inquietação você tem que, de repente, a própria filosofia poderia te oferecer alguma luz para que você possa se orientar na sua vida, no seu bem viver? Fundamentalmente, quando Sócrates inverte a mão da filosofia, né, ela traz justamente a filosofia do bem viver. Daí apareceram, né, os estoicos, apareceram os pirronistas, apareceram os hedonistas. Então, eu acho que a filosofia precisa dar conta dessa vida do ser humano. Claro que isso também, a filosofia pode dar conta de inúmeras outras coisas, metafísicas, epistemológicas, mas se ela não disser alguma coisa, se ela não acrescentar à vida do ser humano, talvez ela não tenha feito um serviço bem feito. E agora eu abro e convido a vocês que deem o seu depoimento, que digam alguma coisa, e a pergunta é, né, o que você acha que a filosofia pode fazer por você? Que mensagem a filosofia pode trazer para você? Qual a inquietação que a filosofia eventualmente poderia se debruçar para trazer respostas para você? Liberado para vocês.